Fala galera, então hoje vamos falar de outras duas áreas importantíssimas, tá? Que é a área do trapézio e a área do losango. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos que vamos. Então essas áreas, pessoal, todas as anteriores e essas duas que a gente vai discutir agora, elas são as principais, tá? Elas são as principais para a gente entender áreas mais complexas, beleza? Vamos lá, então o que é o trapézio? Pessoal, então essa figura aqui, esse quadrilátero aqui, representa um trapézio. E o trapézio ele tem pelo menos um par de lados, né, opostos, paralelos. Né? Então, por exemplo, né, o lado BC é paralelo ao lado CD. Pelo menos tem que ter um par de lados opostos e paralelos. Fechou? Tranquilo. Só olha só. Concorda comigo se a gente fizer um segmento aqui para dividir esse trapézio em triângulos, que foi o que nós discutimos na aula anterior? Por quê? Porque a área do triângulo a gente já conhece, certo? Então, olha só. Eu vou fazer um segmento que liga o ponto A ao ponto C. Beleza? Então, olha só. Quando eu fiz esse segmento AC aqui, agora esse trapézio, a gente pode olhar para ele como se fosse dois triângulos. Vai ter uma área 1 aqui, certo? E um outro triângulo que eu vou chamar de A2. Porque a ideia é a gente calcular a área do trapézio. Beleza? Então, olha só. Eu fiz algumas medidas aqui, né? Como a base BC é 7 metros. A altura, 4 metros. Beleza? E uma outra base aqui, né? Desse triângulo ACD, 2 metros. Fechou? Então, vamos calcular essas áreas separadamente. Por quê? Porque a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, certo? Então, vamos calcular primeiro a área ACD, né? A, C e o D. Como? A base, nesse caso aqui, é 2 metros, certo? Então, a base é 2. Vezes a altura, né? Tanto para o triângulo 1 como o triângulo 2 é 4 metros. Dividido por 2. Beleza? Então, ó, se a gente simplificar o 2 dividido por 2 dá 1. A área do primeiro triângulo dá 4 metros quadrados. 100%? Então vamos lá. Vamos calcular a área do segundo triângulo, né, que é o 2. A área do segundo triângulo tem uma base maior aqui, certo? De 7 metros. Então a área do segundo vai ter a base 7 metros. Vezes a altura, que é comum aos dois triângulos, que é 4 metros. E não vamos esquecer que tem que dividir por 2. 7 vezes 4 dá 28. 28 dividido por 2 dá 14, né? Beleza? Ou dava para simplificar o 4 por 2 aqui. Sobraria o 2 aqui, né? 4 dividido por 2 dá 2. 7 vezes 2, 14 metros quadrados. Beleza? Então, ó, se a gente quer a área do trapézio, basta somar as duas áreas, certo? Então, somando as duas áreas, a gente vai ter 14 metros quadrados mais 4 metros quadrados, que isso vai dar 18 metros quadrados. Beleza, pessoal? Então, olha só. O que a gente pode concluir da área do trapézio? Tá vendo aqui? Se a gente pegar a base BC, né? Se a gente pegar a base BC, que é a base maior do trapézio, somar com a base menor. Como a altura é comum aos dois, e dividir 2. Beleza? Então, olha só, né? Se a gente pegasse a área do triângulo, né? Que é, ó, se a gente pegar a área 1. A área 1 tem, esse AD seria a base menor, certo? A base menor. Vezes a altura, que eu vou chamar de H, sobre 2. Beleza? A área do segundo triângulo, né? Que eu vou chamar de A2. Nós temos a base maior BC, certo? Eu vou chamar de Bzão, que é a base maior. A altura é comum, né? H sobre 2. Beleza? Então, se a gente querer somar essas duas áreas, né? A altura é comum aos dois, certo? Né? Então, o meio também é comum aos dois. Então, a área do trapézio, né? A gente consegue calcular sendo a soma das bases, a base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Beleza? Vamos fazer de cabeça aqui, ó.
Então, a base maior, 7, mais a base menor, 2. 7 mais 2, 9, certo? 9 vezes a altura, que é 4, 36, dividido por 2, dá exatamente o 18. Beleza? Tranquilo, pessoal? Daqui a pouco a gente faz mais um exemplo, tá? Para ficar mais claro a área do trapézio. Então, vamos que vamos. Para fechar esse ciclo, né, vamos falar do losango também. Então, olha só, o que é o losango? Né? É esse balãozinho aqui, né, do baralho, pessoal. Lembra do balãozinho do baralho, né, o ouro. E o losango, ele tem os 4 lados congruentes, ou seja, os lados do losango, eles são iguais. E as suas diagonais, ou seja, né, se eu pegar esse ponto aqui, A, e o ponto B aqui embaixo, essa distância, AB, nós chamamos de diagonal maior, né? Que esses dois, a união desses dois segmentos, tá? Diagonal maior do losango. E o ponto, se eu chamar esse ponto de C e esse ponto de D, ele vai ser a diagonal menor. Então, essas diagonais, elas são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, o losango é esse quadrilátero que tem todos os lados iguais e as suas perpendiculares, né, e suas diagonais sendo perpendiculares. Beleza? Então, olha só. Lembra que a gente sempre estava reconstruindo a figura, mudando, né, a nossa figura para enxergar outras que a gente já sabiam lidar com áreas. Primeira coisa é o seguinte, pessoal. Se eu pegar esse triângulo aqui, ó. Se eu pegar ele e meio que jogar ele aqui desse lado, eu vou fazer um pontilhado. De propósito, tá vendo que eu peguei esse pedaço aqui e ele veio para cá, certo? E se eu fizer a mesma coisa desse lado aqui e jogar ele para cá, ele não vira um retângulo? Pô, mas o retângulo a gente sabe calcular, né? Seria a base vezes a altura. Beleza? Então, olha só, porque é importante a gente, na geometria, começar, né, a lidar com decomposição de figuras. Porque, talvez, se vocês não conhecessem a área do losango, você poderia separar em 4 triângulos, que você sabe calcular a área, né, fazer a área de 1 e multiplicar por 4, daria certo, beleza? Você poderia fazer, né, dividir em 2 triângulos também, né, sendo uma base CD, altura, e dividir por 2 e multiplicar por 2 novamente, você teria, né, a área desse losango, beleza? Então, olha só, a diagonal maior daqui para cá não foi alterada, certo? Só que olha só, a partir do momento que eu rotaciono, né, jogo esse triângulo do outro lado aqui, essa diagonal menor, ela cai pela metade, certo? Bom, mas aí como que a gente faz agora a área, né? A base vezes a altura. A base é D sobre 2 e a altura, nesse caso, vai ser a diagonal maior. Tá? Ou seja, né, a base vezes a altura. Beleza, pessoal? Então, a área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. 100%? Então, vamos lá, vamos praticar em alguns probleminhas. Galera, então, vamos aplicar o conceito de área do trapézio e do losango em 2 probleminhas. Vamos lá. Um trapézio ABCD foi construído em um plano cartesiano com distância medidas em metros, tendo coordenadas ponto A, 0 no x, menos 1 no y, B, menos 3 no x, menos 1 no y, C, menos 3 no x, 2 no y, e ponto D, 2 no x, 2 no y. Qual é a área desse trapézio em metros quadrados? Vamos lá, olha só. Percebe o seguinte, né? Vamos supor que o aluno já lembra da área do trapézio, né? A base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Ele vai olhar assim, ó, qual que é a base maior? Quanto que vale? Certo? Se você pegar esse pedaço, ó, você tem 3 unidades, certo? Ó, do 0 do x aqui, né? Vamos pegar o ponto 0, 0. 0 no eixo x e o 0 no eixo y. Daqui até esse ponto C, né, que é esse mesmo tamanho, tem 3 unidades, certo? Tem 3 unidades. Então, aqui tem 1, 2, 3. 3 unidades. E do ponto 0 aqui, né, até o 2, tem 2 unidades. 1, 2 unidades, certo? Então, a base maior seria 3 mais 2.
5. Mais, né? A base menor é do ponto, essa distância entre o A e B, certo? E esse ponto a gente viu que também tem 3 unidades, certo? Ó, do 0 até o menos 3 tem que andar 3 unidades. Então a base menor é 3. A altura, pensa assim, ó, do ponto A, certo? Ele está no menos 1 aqui, no eixo Y, ele vai até o 0, andou 1, certo? E ele tem que andar mais 2. Então, ele andou 3 no total. E dividir por 2. 5 mais 3 dá 8, vezes 3, depois dividido por 2. 8 vezes 3 dá 24, dividido por 2, 12. 12 metros quadrados. Beleza? Mas olha só, vamos supor que o aluno não lembra dessa expressão, né, da área do trapézio. O aluno vai pensar o quê? Pô, vamos lá. Eu posso olhar para essa figura aqui e decompor ela em outras duas que a gente já estudou, que é mais tranquilo de calcular a área. Que é, olha só, vamos olhar essa aqui, ó, que eu vou pintar. Então vamos lá. Se eu pintar essa figura aqui, vamos olhar que figura que é essa. Se a gente olhar a altura dela aqui, ó, que vai do A até esse ponto 2 aqui, a gente lembra que está no menos 1, foi até o 0, andou 1. Depois mais 2, andou 3, então tem 3 unidades para cá. E daqui para cá também tem 3 unidades, certo? Ó, do 0 ao menos 3, teve que andar 3 para o lado esquerdo. Então é um quadrado, pessoal. Então aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 3, e aqui a gente tem 3. E a área do quadrado é base vezes altura. No caso, lado vezes lado. 3 vezes 3 dá 9 metros quadrados. E a área 2 aqui, né, que a gente pode, que falta, né, pra gente somar, a gente pode pensar assim, ó, tem de vermelho, é um triângulo, certo? A área do triângulo é base maior, é a base vezes a altura sobre 2, certo? A área do triângulo. A base aqui é 2, a altura desse triângulo 3, não pode esquecer de dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1, então essa área é 3 metros quadrados. Somando, né, a área do quadrado mais a área do triângulo, nós vamos ter, né, a área do trapézio, né, que vai ser 9 mais 3, 12 metros quadrados. Beleza, pessoal? Então fica a dica, né, às vezes o aluno se assusta com um problema desse, mas se ele olhar com calma, consegue resolver. E para fechar, vamos resolver esse losango, né? Qual é a área do losango? Então, olha só, pessoal, ele já deu, né, a diagonal maior. Então, se o aluno já lembra, né, da área do losango, ele fala a diagonal maior é 4, vezes a diagonal menor é 2, e não pode esquecer que tem que dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 4 vezes 1 é 4 metros quadrados. Tudo bem, pessoal? Então fica aí. A fórmula da área do losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Tá? Então, pessoal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo aí e dar aquele joinha se ajudar. Valeu!